Boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus, aqui pelo canal Mildinho Uberaba, aqui na casa de Eurípides, Grupo Eurípides Barçanufo de Uberaba. Um estudo que a gente tem procurado realizar dentro de um parâmetro de aprofundamento, né? Que a gente sabe que não é habitual, mas que tem nos atendido, mais do que a curiosidade, a necessidade de compreender melhor o Evangelho de Jesus, né? Já que o nosso estudo é um estudo minucioso. E a gente está tirando a prova disso nessa passagem que a gente começou a estudar há algumas semanas, que é a passagem dos trabalhadores da vinha, né? A parábola dos trabalhadores da vinha. Uma passagem com 16 versículos, em que a gente está estudando aí vagarosamente, de forma pormenorizada, minuciosa, detalhada, mas sobretudo aprofundada, né? E o que a gente tem visto nessa parábola, desde o primeiro versículo, é que Jesus se refere a momentos distintos dessa fase final do ciclo evolutivo em que a gente se encontra. Os ciclos, eles são shavuas, né, na tradição hebraica, né, são ciclos de 7, né? Os sete dias da semana na criação, na verdade, são 7 milênios, né? São 7.000 anos desde o surgimento das primeiras manifestações civilizatórias até a conclusão da fase evolutiva em que a gente está, que é o chamado mundos de provas e expiações. Nós vamos entrar agora numa reta final, no último milênio desses 7.000 anos de evolução, em que a gente vai viver a chamada regeneração. Ou seja, o coração humano vai entrar em processo regeneratório, né? Quando esses 7.000 anos se concluírem, espera-se que tenhamos, então, regenerado a humanidade. E, então, estaremos num mundo de regeneração. Essa é também a divisão que Allan Kardec propõe na obra básica, né? Mundos de provas e expiações, em seguida mundos regenerados, e, por fim, adiante, teremos, então, mundos ditosos ou felizes. Mas estamos na fase final dos mundos de provas e expiações, né? A Terra é ainda um mundo de provas e expiações. Tá certo? Bom, como a gente estava dizendo, então, a gente está recapitulando os versículos anteriores para tentar entender o fio da meada dessa parábola. Um senhor de vinha, né, um proprietário de uma grande vinha, uma fazenda de uvas, né, uma plantação de uvas onde se produzia vinha, sai a recrutar trabalhadores. Ele vai até a praça da aldeia, da vila mais próxima, e ali encontra alguns trabalhadores em estado de prontidão, né? Nas primeiras horas do dia, ali no alvorecer, né? No fim da madrugada, início do dia, ele encontra alguns trabalhadores que estavam ali querendo trabalhar. Então, a qualidade que ele encontra nesses homens, de pronto, é essa. A prontidão. Estavam já em estado de vigília, já acordados, enquanto outros dormiam, eles já estavam de pé, despertos, atentos, vigilantes, em prontidão, aguardando serem chamados, querendo trabalhar. Essa é a grande virtude que eles apresentam e que justifica o convite que recebem, né? É uma metáfora, é um símbolo que se refere a todos os espíritos que se apresentam ao trabalho, que se oferecem ao trabalho, que estão despertos, atentos para a necessidade de trabalhar. Trabalhar com quem e em qual causa? Com Jesus, lado a lado com Jesus, em nome do bem-estar da humanidade, em nome da causa humana. Bem-estar, claro, nós nos referimos a um bem-estar espiritual. Certo? Foi o que a gente estudou nas primeiras semanas. O que a gente viu também? E isso vai já dar o pontapé inicial aqui para o nosso estudo da noite. A gente viu que existe um bônus, existe um ganho, existe um salário, né?
o combinado entre o senhor da vinha e os trabalhadores da vinha é 1 denário por dia, por jornal, por jornada de trabalho. 1 denário. E aí a gente fez uma análise, né, aprofundada, utilizando o método, né, a estratégia da gemátria, e constatamos, né, que o denário, o valor dele era de 16 vezes o valor de um as, né, que era uma moedinha mais de cobre, mais baratinha, né? E esse 16 a gente usou para fazer uma referência a uma letra que também tem valor numérico no alfabeto hebraico, né? E constatamos ali que era o Ain, né, que é o olho, né? O bônus daquele que aceita trabalhar com Jesus é a capacidade de, primeiramente, a capacidade de ver, de compreender, de enxergar a vida em profundidade, com lucidez, profundidade. Esse é o primeiro ganho. Só que tem mais um ganho. Tem mais um bônus. Tem mais um lucro que advém dessa prontidão para o trabalho, que é o que a gente vai estudar hoje no versículo 4 do capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Então, Mateus, capítulo 20, versículo 4. E disse a esses: ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. Ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. Então, o senhor da vinha volta a esses trabalhadores convocados e diz para eles: vão trabalhar comigo, vão lá para a vinha, vão para o campo de trabalho, e vocês vão receber o que for justo. Olha só o parâmetro. A primeira referência ao bônus, né, ao salário a ser pago, cita o denário. Agora usa outra expressão para se referir a esse salário: o que for justo. Se o denário nos conduziu a um bônus espiritual, a gente entendeu que era a capacidade de ver, capacidade de entender, capacidade de compreender, a gente pode presumir que esse justo vai nos conduzir a uma outra descoberta aqui também. De alguma outra coisa que se ganha, que se lucra, quando se atende o chamado de Jesus. Por isso que eu separei aqui a palavra justo. Certo? Nós vamos tentar entender esse o que for justo. Porque fica meio no ar, né? Tá, imagina, Sueli, alguém contrata você para fazer, sei que você é uma grande costureira, né? Para fazer um vestido aí de festa junina, aí você pergunta, tá, e quanto você vai me pagar? Aí a pessoa fala assim, o que for justo. E, né? O que significa o que for justo? O que é esse justo do versículo? O que eu vou ganhar seguindo o convite desse sujeito? Que falou para mim, ide para a minha vinha e você receberá o que for justo. O que é esse o que for justo? Certo? Bom, primeiro vamos ver como isso aparece escrito em grego, né? Então, fizemos aqui uma miscelânea, aqui um misto de vários dicionários bíblicos e interlineares, né, que pega português, hebraico e grego, e a palavra que o Haroldo traduziu, né, tomada do texto crítico, que ele traduziu como justo, já que é o versículo que nós estamos adotando aqui, a tradução que adotamos, a palavra é dikaios. Dikaios. Dikaios é aquilo que é justo, num sentido amplo, aquilo que é reto ou correto, aquilo que é virtuoso, que é cheio de virtude, aquilo que é irrepreensível, que não tem erro, que não tem falha, que é sem mácula, sem culpa, sem pecado, sem equívoco. Isso é o dikaios. Mas a gente quer ir mais fundo nesse dikaios. E aí nós vamos na etimologia grega do dikaios. A palavra dikaios
vem do nome de uma deusa grega. De quê? É uma deusa. Ela é filha de uma outra deusa, na verdade uma titaníade, né, que é a Têmis. A Têmis é uma das filhas de Urano e Gaia, né? Então, a Têmis ela é prévia, é anterior aos deuses do Olimpo, que é a família de Zeus, né? Só que a Têmis tem um romance com Zeus. O Zeus era terrível, gente. O Zeus, ele não perdoava, não. Ele teve romance com um monte de gente, teve um tanto de filho, e a Têmis foi uma dessas suas amantes, né? E aí eles têm uma filha. A Têmis e o Zeus têm uma filha. Essa filha é a Dike. E a Dike é a deusa da justiça. Na verdade, a Têmis também é, só que tem uma diferençazinha entre as duas que eu já vou explicar. Vamos ver aqui, olha, a definição que eu coloquei no slide. Tem que ler porque vocês não estão acompanhando o slide. Ó. Na mitologia grega, Dike, se a gente transliterar para o português, é um D-I-K-E, Dike. Na mitologia grega, Dike é a deusa da justiça e o espírito da ordem moral e do julgamento justo, como um ideal universal transcendente, personificações da justiça. Ela é representada, vocês já viram a Dike, um monte de lugar. Ela é representada como uma jovem esbelta carregando uma balança de prato. É a Dike. Só que aqui eu vou fazer uma observação. Número 1. A Têmis, a mãe dela, também a representação da Têmis é uma mulher com uma balança de prata. Só que ela está com uma espécie de um jarro feito de chifre, assim, né? É um cornoscópio, né? Os gregos chamam de cornoscópio, né? Com frutas e flores, assim. Enquanto a filha da Têmis, que é a Dike, ela está com uma espada e uma balança de prata. Certo? Só que cuidado, porque os romanos fizeram uma alteração. Eles criaram lá uma deusa híbrida, mistura da Têmis com a Dike, e colocaram uma venda nos olhos dela, né? Que é a Dutícia, ou Jutitia, né? Ou, assim eu falei o latim correto, Jutitia, né? Ela é a deusa da justiça romana. Aí ela tem a espada, ela tem a balança, mas está com os olhos vendados. A deusa grega não tem os olhos vendados, porque a concepção é diferente, né? Essa ideia da justiça, ela ser cega como sinônimo de imparcialidade, os gregos não compartilhavam desse ideal. Pelo contrário, os gregos diziam, não, a visão, a capacidade de ver, olha como tem tudo a ver com o nosso versículo de hoje. A capacidade de ver, de observar, de analisar, é imprescindível para que alguém haja ou se comporte com justiça. Certo? Então, o Dicaios, o justo, advém da Dike. Qual a diferença entre ela e a mãe dela? E a Tênis? A Tênis é a justiça natural, é a lei que age para equilibrar tudo, para dar equilíbrio às forças naturais. É a justiça na sua origem. É a lei agindo na origem de tudo, na natureza. Certo? Então, tudo na lei, tudo na natureza é equilíbrio, a balança. Tudo na natureza é equilíbrio. De uma forma espontânea. A Dike não. A Dike é a justiça que resulta da convivência. É a lei agindo para equilibrar forças, para trazer harmonia e equilíbrio no convívio entre os homens. Então não é uma justiça natural, é uma justiça que resulta das nossas relações. Entender? Para eu poder tornar isso mais compreensível,
É possível fazer uma comparação entre a perspectiva de lei divina ou natural que aparece no Livro dos Espíritos, na obra básica. Kardec vai dizer o seguinte: a lei de Deus, quando se manifesta de forma natural, ou seja, através da natureza ou na natureza, ela age por meio, por intermédio de uma coisa chamada instinto. Certo? Kardec chega a dizer com os espíritos, né? O instinto é o guia infalível. Existe uma lei regendo a fome do leão? Existe uma lei guiando o leão. Ou seja, ele come a quantidade de carne que é justa. Nem mais, nem menos. Porque o instinto dele diz para ele, chega. E ele para ali. Um leão saciado, um leão com fome, se a presa passar do lado dele, não é atacada. Existe um guia infalível ali, dizendo, não, isso é você já comeu o que é justo. O instinto foi saciado. Entenderam? E por aí vai, né? O equilíbrio, por exemplo, da mãe de um animal qualquer, um pássaro, existe um momento em que a fêmeazinha do passarinho do sabiá vai expulsar o filhotinho do ninho. Não, você já ficou aqui o tempo justo, o tempo necessário. O instinto determina que ela expulse ele do ninho. E vai expulsar. Então, toda essa lei ordena e harmoniza a natureza. Tudo é equilíbrio. Mas o veículo através do qual a lei divina se manifesta ali é o instinto. É esse mecanismo espontâneo, natural, que rege as coisas. Temis representa essa justiça. Entender? Essa justiça. Agora, depois que nós adquirimos o livre-arbítrio, depois que nós adquirimos a vontade livre de agir e pensar, alguma coisa precisa conduzir a gente também. Não é? Alguma coisa precisa reger a gente. Regular a gente. Senão, vira loucura, vira bagunça, vira desordem, caos, e a sociedade humana teria se extinta já. O que é esse veículo através do qual esse senso de respeito mútuo, de ordem do grupo, da sociedade, age? Através de qual mídia, de qual meio? A consciência. Então, a consciência precisa agir, e às vezes ela vai agir depois do erro cometido. A gente erra, a consciência age e a gente se corrige. Então, você fica o tempo inteiro se corrigindo e ponderando, e analisando, e refletindo, e às vezes precisando anotar, e às vezes precisando discutir com o outro o que é certo e o que é errado, e colocar no papel, ou na pedra, né? Ou no pergaminho, enfim. As regras de convívio, elas são socialmente constituídas. Agora, elas chegam a nós através de quê? Da consciência. Essa justiça que advém do convívio entre os seres humanos, dotados de livre-arbítrio, é DIC. É DIC. Então, o que o versículo está dizendo ao falar que aquele que atende o chamado de Jesus e vai trabalhar em benefício da humanidade, recebe como bônus o justo, o que é justo. Quer dizer que, ao se lançar ao trabalho com Jesus, além da sabedoria que advém do entendimento e da capacidade de ver em profundidade os fenômenos da vida, você também adquire um senso de justiça.
você adquire equilíbrio. A balança da DIC. Tudo na medida certa. O trabalhador, depois de um tempo trabalhando com Jesus, adquire a medida certa em tudo que sente, que faz e que pensa. Para eles. O justo, Jesus é o justo por excelência, exatamente. A definição da obra básica. Ele é o equilíbrio encarnado. Ele é a personificação do equilíbrio. Ser um justo é ser equilíbrio. É a DIC. Então, essa justiça que advém da dose, da medida certa em tudo, da ponderação, né? Da prudência, do equilíbrio, do bom senso, não exceder nem faltar, isso é justiça, nessa perspectiva. Entenderam? Então, esse senso de justiça, ele é consequência, ele não é causa. O que nós temos trabalhado é o seguinte: a virtude primordial que você precisa ter para ser chamado como trabalhador da vinha é a prontidão. É estar vigilante. É estar pronto para o trabalho. É querer trabalhar. Estar à disposição de. Essa é a virtude original. Depois, tudo é resultado desse labor, desse trabalho. Passo anos operando com Jesus, trabalhando com Jesus. O que é o trabalhar com Jesus? Ler, estudar, refletir, fazer aquilo que o Santo Agostinho convida a gente a fazer. Depois de anos trabalhando na vinha, coisas virão ao meu encontro. E eu as assimilarei como bônus, como premiação do esforço. Até agora nós vislumbramos duas coisas. Ao analisar que a gente receberia um denário, constatamos que seria a capacidade de ver em profundidade. Ver com lucidez. E ao analisar que receberíamos o que é justo, ou seja, a essência de DIC, né, os atributos de DIC, constatamos que adquiriremos o poder do equilíbrio. A espada de DIC representa o poder, a força. A força dela vem do quê? Da ponderação, da reflexão, né, do bom senso, do equilíbrio. A nossa força virá do equilíbrio. Espíritos justos, que já receberam a sua jornada de trabalho, que já assimilaram as virtudes espirituais celestes, eles são, em essência, espíritos extremamente lúcidos, com uma visão lúcida da vida, e extremamente ponderados, equilibrados, no seu agir, no seu pensar e no seu sentir. Tá claro isso para você, gente? Aí eu selecionei alguns textos de Emmanuel para a gente pensar sobre isso. Então, antes, vocês não vão poder ver, o pessoal de casa vai poder vislumbrar aqui, ó. Então, Joana que fez direito, né? Não sei quem mais fez direito, vai se lembrar disso, ó, a diferença entre elas, ó. Aqui à esquerda, com esse cornoscópio na mão, é a mãe, é a Têmis. Tá? Ela era uma titaníade. Aqui no centro está a DIC, né? Com o seu poder, né? Simbolizado pela espada, e o equilíbrio como o seu atributo maior. Essa aqui é a Iutítia, ou justiça, né? Dos romanos, né? Ela é uma outra deusa, né? Ela tem os olhos vendados. Nosso direito é um direito romano, né? De influência romana, né? Então, é por isso que vocês vão encontrar nos tribunais essa representação da Iutítia, né? Que é a deusa com os olhos vendados, a balancinha e a espada, né? Mas a que a gente está analisando hoje é a DIC, tá? A DIC é o equilíbrio
de quem é o poder de equilíbrio de quem age em sociedade, age com os pares, convive com equilíbrio, dosando tudo. Quer viver bem com os outros? A dose justa, a medida justa. Certo? O Emmanuel vai trocar em miúdos isso, vai explicar bem melhor do que eu. Né? Não vamos demorar, não. Vamos direto para o nosso professor. Livro Fonte Viva, não é o Vento de Luz agora. Livro Fonte Viva, capítulo 134. Busquemos o equilíbrio. E ele começa essa mensagem comentando uma passagem do Evangelho de João, aliás, uma carta, né, de João, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Em que João diz assim: aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Permanecer nele é trabalhar na vinha. Entendeu? Esse versículo comenta a parábola. Permanecer em Cristo, estar em Cristo, é cooperar com Jesus na vinha de trabalho espiritual que ele instaurou na terra. Certo? Este deve andar como ele andou. Andar como ele andou é agir segundo um padrão, segundo um paradigma de vida. A vida de Jesus se torna a medida que eu vou tomar como critério, um padrão. Padrão de quê? De equilíbrio. Eu devo ser equilibrado como ele foi. E a gente diz foi, a gente sabe que o verbo é no presente. A gente diz foi porque a gente está tomando como referência o Evangelho, né? Aqueles 33 anos de vida encarnada. Como a Di, que é uma deusa que encarna esse poder de viver em harmonia ou em equilíbrio com os pares em sociedade, a gente vai pensar em Jesus naqueles 33 anos. Né? Jesus do nascimento na manjedoura até a crucificação. O Jesus que conviveu encarnado. Porque aqui a regra é essa. Cooperar com Cristo na vinha do Senhor enquanto encarnados. Certo? Sermos com os outros, no trabalho, no centro espírita, em família, como Jesus foi. Junto aos 12 apóstolos, na vida dele com Maria, na relação dele com os romanos, ali. Na Galileia e na Judéia do século I. Tá bom? E aí, Emmanuel começa a dar exemplos do que é esse equilíbrio conforme Jesus. Essa justiça conforme Jesus. Antes de avançar, é bom a gente lembrar que João escreveu em grego, né? Mateus possivelmente escreveu em grego, mas Jesus falou em aramaico hebraico. Então a palavra, com certeza, que aparece lá na parábola, falada, tenha sido de Sedeque. Sedeque, no hebraico, é retidão. Dá a ideia, mais ou menos, da balança de prato pelo seguinte: é uma retidão andando na seara, na senda, na estrada. Você tem meio fio de cá, meio fio de lá, né? Tem um limite aqui na direita, um limite aqui na esquerda, e estar no caminho, andar com retidão, é andar no meio. Certo? É o equilíbrio. Se você for muito para a direita, você sai da estrada. Se você for muito para a esquerda, você sai da estrada. Não é assim quem pega a rodovia? O sujeito cochila, o que acontece com o carro? Sai da pista. E aí, tragédia. Então, Sedeque é isso, é andar ali no meio. Equilíbrio também. Né? Nem a direita, nem extrema direita, nem extrema esquerda. No ponto de equilíbrio, no meio do rodovia. Tá bom? Então, Emmanuel diz assim, sobre Jesus: aconselhe a sinceridade do sim, sim, não, não. Entretanto, não se confia a rudeza contundente. Tá vendo? Então, vamos começar a pôr em coisa concreta para a gente entender que equilíbrio é esse. Que ponto de equilíbrio é esse na balança de prata? Tem que ter a firmeza de dizer sim, sim, não, não?
tá? De se posicionar, sim. Mas se você ceder, se você agir de forma desequilibrada, essa firmeza vira estupidez, agressividade, falta de educação. Então, se você for na dose certa, você age com firmeza, mas não perde, né, a ternura, não perde a doçura, não perde a sensibilidade, né, a empatia. Então, a dose certa entre uma coisa e outra. Outro exemplo que o Emmanuel dá. Um coração medroso congela o trabalho, mas um coração temerário incendeia qualquer serviço. Ele faz essa comparação entre o gelo e o fogo, né? Congelar e incendiar, né? Se você é medroso demais, tudo será que eu vou? Será que eu faço? Será que eu viajo, né, Tina? Será, né? Você congela, você paralisa. O congelar, você fica paralisado. O medo paralisa. Porque você pendeu demais para um lado. Mas também você não pode ser, sabe? Vida louca o tempo inteiro. Ah, vamos que vamos. Não pode ser. Você tem um pouquinho de juízo, né? Um pouquinho de, opa, peraí, será que é para mim? Será que dá certo? Né? Aí, porque se você também for muito, muito espontâneo e muito, muito impulsivo, você provoca um incêndio. Tem que ter a ponderação, a justa medida. O sujeito que trabalha, coopera com Jesus, depois de um certo tempo, ele vai adquirindo isso. Né? Espíritos como Chico, que já operam com Jesus, trabalham com Jesus há muito tempo, são espíritos extremamente prudentes, ponderados na medida, né, das coisas. Continua Emmanuel. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Então, eu sublinhei aqui o extremismo, né? Fugir dos extremos. Eu já mencionei em outros estudos, mas eu vou fazer questão de repetir, né? Aquela narrativa do budismo do momento de iluminação de Buda. Ele está à sombra de um salgueiro, né? Ele vê o sol de um lado, vê a lua do outro, o caminho é o sol, é a lua, aí ele faz o famoso gesto do budismo, né? Nem o sol, nem a lua. O caminho do equilíbrio, da iluminação é o meio. Por isso que os budistas cumprimentam assim. É o meio. Nem direita, nem esquerda. Né? É o meio. Então, todo tipo de extremismo é desarmonia. O que caracteriza a gente se fala tanto no movimento espírita, fulano está obsidiado, ciclano está obsidiado, eu tenho medo de ficar obsidiado. O que é essa obsessão? É ideia fixa. Processo obsessivo, em essência, é ideia fixa. Seja ele acompanhado pelo assédio de um desencarnado ou não, quase sempre é. Mas quase sempre também o desencarnado não é o culpado, não é a causa original. Né? Assim como o mosquito não é o culpado da carne estar podre, né? A carne apodreceu primeiro, o mosquito se aproximou depois. Não é assim? O urubu é o culpado da carniça? Não, primeiro a carniça começou a feder, depois o urubu apareceu. Então, primeiro um coração se desequilibrou, primeiro um encarnado se desarmonizou, depois ele abriu campo para o assédio de um desencarnado. Mas como é que a gente detecta esse processo em nós, ou mesmo em outra pessoa? Atitudes extremistas. Toda forma de extremismo é sinal de desequilíbrio. Toda forma de extremismo é sinal de desequilíbrio. Certo?
Existe extremismo no movimento espírita? Existe extremismo no movimento espírita. Como tem entre os islâmicos, como tem entre os católicos. Existe extremismo na política. Existe o extremismo no futebol, não tem? Tem torcedor fanático, que agride, que espanca. Não é assim? Então, o extremismo é um sintoma claro de desarmonia íntima, né? Que gera perturbação ou a morte. A morte no seu sentido lá, né? No seu sentido mais expansivo, porque tem a morte psíquica, a morte do coração, né? A morte da apatia, do desânimo. Certo? Então, Emmanuel comenta isso no texto Busquemos o Equilíbrio. Avançando agora, aí sim, no livro Vinha de Luz, claro, ele não podia faltar, nós estamos falando dos trabalhadores da vinha, né? Livro Vinha de Luz. De novo, um texto de Emmanuel, capítulo 112. Ciência e temperança. Ciência e temperança. Vamos com calma, vamos ficar um pouco no título primeiro? Ciência aqui não no sentido moderno da palavra. Não é a ciência acadêmica. Pelo menos não somente ela. É ciência no sentido de conhecimento de causa. Você identificar atitudes extremistas, atitudes desequilibradas em alguém que não conhece, é razoável. Ou, melhor, é aceitável, né? Por exemplo, a gente comete excessos extremos na alimentação? Sim. A gente o tempo inteiro está com uma alimentação equilibrada? Não. Se eu sou professor de história, não entendo nada de medicina e nada de corpo, eu só vou me dar conta de que a minha alimentação não está bem um dia que me der uma úlcera, uma gastrite, e eu tiver que ir onde? No médico. Ele sim tem conhecimento de causa. Ele sim conhece o assunto. Ele tem a ciência sobre o assunto. Ele vai me dizer, você está excedendo no açúcar, você está se excedendo na gordura, você está se excedendo no sal. A minha atitude extrema, né, exagerada, desequilibrada no consumo de açúcar, no consumo de sal, no consumo de gordura, gera consequências. Eu só passo a ter conhecimento disso quando as consequências chegam. Mas é diferente no caso do médico. Ele sabe. Então, espera-se dele, em relação ao próprio corpo, o quê? Temperança, equilíbrio. Ele sim. Então, nós estamos sempre esperando das pessoas que têm um conhecimento de causa, uma atitude de temperança, de equilíbrio, de ponderação. Porque sabem. O mesmo se dá em relação aos espíritas, que se dedicam ao estudo, quando o assunto é relacionamentos humanos. Porque, em síntese, o tópico central dos estudos que a gente desenvolve nas casas espíritas é a relação com o outro, é o convívio com o outro. Esse é o assunto central. Você pegar uma escala de estudos, né, como que a gente tem afixada ali, as palestras da reunião pública de quinta-feira nossa do ano inteiro, os assuntos são sempre esses. Perdão, paciência, indulgência, maledicência, a cólera, não é? São assuntos ligados ao convívio com o outro. Então, em tese, um espírita tem profunda ciência, profundo conhecimento sobre as relações humanas, sobre as leis que regem as relações humanas. Porém, contudo, todavia, né, não é bem isso que acontece na prática. Mas vamos ver aí o que Pedro vai dizer. Pedro,
que aprendeu tudo na marra, né? Aprendeu tudo sofrendo. O que ele vai dizer na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 6. Um versículo icônico, já muito conhecido, mas a gente vai apresentar ele aqui, olha. E a ciência, a temperança. E a temperança, a paciência. A paciência, a piedade. Então, quem tem ciência, espera-se que tenha equilíbrio, temperança. Quem tem equilíbrio, temperança, gente, temperança vem de tempero mesmo, né? Nem muito, nem pouco. Se colocar pouco sal, fica ruim. Se pôr muito sal, fica ruim também. Então, tempero, né? Vou temperar a comida, é isso. É pôr a dose certa, a medida certa, né? Então, o conhecimento de uma cozinheira, de uma banqueteira, é que dá a medida certa de sal, pimenta, óleo, o que for. Ela está temperando a comida, né? A temperança, no caso das relações humanas, traz também a paciência. Se eu me equilibrar, eu saberei esperar. Se eu tiver em mim a dose certa entre a energia e o amor, eu sei esperar o outro. Eu tenho paciência com o outro, eu não perco a minha paz. Né? Paciência, o Jerônimo Mendonça dizia, é a ciência da paz. E a paciência é a piedade. Se eu aprendo a aguardar o desenvolvimento, a evolução, o amadurecimento do outro, eu passo a sentir o que em relação ao outro? Misericórdia, compaixão, piedade. Bom? Agora vamos ver o que o Emmanuel vai falar sobre isso, sobre esse processo, né? Que denota maturidade emocional ou inteligência emocional, né? Emmanuel diz assim: quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança. Briga de casal, violência doméstica, intemperança. Ambiente hostil no local de trabalho, no emprego, intemperança. Desentendimento nas casas espíritas, intemperança. Briga de trânsito, desarmonia no trânsito, intemperança. Alguém se excedeu em alguma coisa. Alguém desalinhou a balança das emoções. Inevitável, né? Por isso que o Emmanuel continua dizendo: não esqueçamos, toda ciência exige ponderação. Conhecimento sem postura de equilíbrio é teoria vaga, é teoria vã, vazia. É esporte intelectual. Ou seja, espírita, estudioso espírita, sem atitude concreta de ponderação, equilíbrio e temperança, é intelectual. É teólogo. Certo? Continua, Emmanuel. O homem do serviço de higiene precisa temperança a fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço. Olha onde o Emmanuel vai. Né? Se até agora a coisa estava um pouco filosófica, o Emmanuel diz assim: vamos tornar isso concreto. O sujeito trabalha no serviço geral de uma empresa. Se ele largar o balde no meio do caminho, a vassoura no meio do caminho, pode acontecer acidente? Se ele for desorientado, por exemplo, ansioso demais, ou está com muita vontade de ir embora para casa, tocou a sirene, ou deu o horário dele, ele larga as coisas do jeito que está e vai embora. Desequilibrado. Não pode. Não, deixa eu guardar aqui meu objeto de trabalho, meu instrumento de trabalho, deixa eu guardar, né? Alguém pode se acidentar. Ponderação, equilíbrio. Aí o Emmanuel dá outro exemplo. Isso vale para o moço da limpeza, certo? Aí ele dá outro exemplo.
Tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis para não conturbar o espírito da multidão. Se o serviço geral de limpeza de uma firma exige equilíbrio, ponderação, prudência, sabedoria, governar um país, muito mais. Governar uma cidade, idem. Administrar um centro espírita, também. Tem que ter equilíbrio, ponderação, temperança. Então, quem é o mais apto a fazer qualquer coisa? O mais equilibrado, aquele que está em harmonia. A fazer alguma coisa. Vocês viram o que eu disse? Fazer comida. Se reconhece que uma dona de casa não está bem quando ela deixa o feijão queimar. Quando ela salga a carne. Concorda? Ela não está bem. Porque são atividades que exigem temperança. A comida, para cozimento, você exige equilíbrio. O fogo pode estar muito alto? Queima. Se estiver muito baixo, não cozinha. Tem que estar, né? E às vezes tem que estar alto, depois reduz para o baixo. Você tem que estar buscando o ajuste. O sal, na medida certa. O óleo, na medida certa. O ponto do arroz. Não pode estar cozido demais, vira pudim. Viu, Aninha? Vai aprendendo. Né? Se tiver duro, fica soltinho, mas machuca a boca. Tudo tem que estar na medida certa. Então, para ser dona de casa, tem que estar equilibrado. Para trabalhar num atendimento ao público, numa loja, equilíbrio. O que é afinação, se não um ponto de equilíbrio? Você vai afinar um violão, se tiver tensionado demais, a nota vai estar muito alta, não vai ser compatível com a afinação do resto do violão. Se tiver pouco tensionado, vai estar muito grave, também não vai se harmonizar com o resto do violão. As outras 5 cordas. Então, aquela corda X, né, o mizinho, tem que estar em harmonia com o sol, lá, si, que vem antes. Então, você vai afinando. Estica, solta, né? Guimarães Rosa vai dizer, a vida é assim, esquenta, esfria, né? Estica, contrai. Ele completa, o que ela exige da gente é coragem, né? De se aventurar nesse esforço de achar o ponto. Doce de abóbora no tacho. Tem o ponto certo. Luiz, como é que aprende o ponto? Perdendo receita. Vivendo. Fazendo. Tanto fazer. Por isso que a gente diz que esse ponto de equilíbrio é uma consequência do estar pronto ao trabalho, ser chamado ao trabalho, ir para o trabalho e trabalhar. Depois de atuar, agir na vinha do Senhor, você vai adquirindo isso com o tempo, não é no começo. Paulo teve uma carreira de 33 anos também. 30 anos de apostolado. O Paulo decapitado em Roma é o mesmo Paulo da estrada de Damasco? Quem lê Paulo e Estevão percebe que não. Que ele foi adquirindo essa ponderação, esse equilíbrio, né? A capacidade de ver, à medida que foi atuando ou agindo com Jesus na seara dele. Certo? E aí, depois que o Emmanuel dá esses exemplos, na mesma lição ele continua dizendo, e não olvidemos, não esqueçamos, que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se a paciência. Não pode eximir-se a paciência. Com a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir a piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Olha o que é isso que o Emmanuel está dizendo. Com o Tião,
Eu sei que eu posso chegar pro Tião e falar assim, Tião, você parou o carro aqui na porta, ó, os vizinhos reclamam, por favor, vai lá, tira o carro e na próxima vez não estaciona ali não, tá bom, Tião? Com o Tião eu posso falar nesse tom, com o Tião eu não preciso ter rodeio, eu posso mandar na lata, Tião, não para ali mais não, tá bom? Mas com a Sueli, ela é mais sensível. Com a Sueli eu tenho que chegar assim, Sueli, depois eu posso falar com você, tem que esperar o centro esvaziar, chamar ela no cantinho, primeiro perguntar como é que tá a família, né? Dar um queijo para ela de araxá, abraçar ela, né? Tudo bem? Aí na hora que ela tiver com um sorrisão no rosto, eu falo assim, e falar com um tom de voz assim, bem carinhoso, o vizinho um pouco mal-humorado, não para mais o carro ali não, tá? Porque eu sei que se eu me exceder no tom, não achar a dose certa, equilibrada, ponderada, ela pode se melindrar. Ela é mais sensível que o Tião. O nome disso é paciência e piedade. De saber que eu vou ajustar, sabe? O potenciômetro do rádio, eu vou ajustar a chama do fogo, do fogão, conforme o prato que eu vou servir. Para fazer uma receita, o fogo mais alto. Para fazer outra receita, fogo baixo. Não é? Conforme a pessoa, conforme a ocasião. Se eu estou acostumado a ser direto e franco com o Tonzinho, em dias normais, entre aspas, não vou ser direto e franco com ele quando ele estiver passando uma dificuldade com o filho. Ou tiver perdido um filho. Aí eu vou ter que ajustar o volume. Ter que ajustar o tom. Isso é ser justo, ser equilibrado, não se exceder. Está entendendo? Por que a temperança traz a paciência traz a piedade? A gente vai aprendendo que com cada pessoa eu vou agir de uma forma. E em cada circunstância, com cada pessoa, eu ajo de outra forma. Tem uma passagem no livro Boa Nova que Jesus exemplifica isso. Ele está com a lição de Nicodemos, ele está conversando com Nicodemos. O tom é um, a abordagem é uma, né? O aprofundamento é um. Quando Nicodemos vai embora, você lembra, Euridice? Aí ele vai conversar com o André e com o Tiago. Muda. O tom é outro, o aprofundamento é outro, a abordagem é outra. O mesmo tema, mas falado de formas distintas. Se eu vou comentar o evangelho numa formatura, num culto ecumênico que me convidarem, eu não vou falar ali da mesma forma que eu falo aqui no miudinho. Aqui eu desço a lambada mesmo. Lá eu vou ter que pisar em ovos. Vou ter que agir com um pouco mais de tato, né? Um pouco mais de sensibilidade. Certo? E continua Emmanuel. Se algo sabes na vida, no nosso caso, a gente já tem aí 14 anos de evangelho, de estudo do evangelho, né? Se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. O erro da precipitação. Agir sem dosar a balança. O vendedor não vai vender o produto enquanto ele não pôr o pezinho de um lado, o fiel da balança, né? O pezinho de um lado e o produto do outro. Na hora que ele souber o peso certo, na hora que a balança adquirir o seu prumo, aí ele fala, ó, é tanto, porque deu tantos gramas. Antigamente era assim, não é? Balança de prato. Jesus é o fiel da balança, né? A minha atitude tá de cá. Na hora que eu ajustar, que eu alinhar a minha atitude, o meu tom, a minha expressão com a atitude, o tom e as expressões de Jesus,
Opa, agora eu posso vender meu peixe. Agora eu posso agir com o outro. Porque eu afinei, ajustei a minha conduta à conduta de Jesus. O ponto de equilíbrio. Certo? Ó, examina situações, ó, a capacidade de ver. Por isso que a dica não tem a venda nos olhos. Examina as situações características de cada um, hein? Eu não vou agir de forma. É assim que eu sou e é assim que eu faço. Não é assim que funciona, gente. Eu pondero. Cada pessoa tem, sabe, um canal diferente para eu acessar. Então, examina as situações, características de cada um e procura, primeiramente, entender o irmão de luta. Entender o irmão de luta. Entenda o outro primeiro, para você saber qual que é a dose, qual que é a medida que você vai usar no caso dele. Saber não é tudo. Conclui Emmanuel. Saber não é tudo. Certo? E finalizamos aqui o nosso estudo com o livro Páginas de Fé, uma lição de Emmanuel, capítulo 3. Norma ideal. Norma é lei. Aplicar a lei da forma ideal. É aquilo que deve ser padrão para mim. O padrão é a referência, é Jesus, né? Então, Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. A minha atitude de equilíbrio, de ponderação, de temperança, a minha atitude de justo em sociedade, na relação com os outros, é a carta viva do Evangelho. Ontem eu comentei isso lá no Legionários. Eu não vou ser o carteiro que vai levar a mensagem de Jesus ao outro. Eu vou ser a carta viva que Jesus endereça ao outro. Uma carta convite, né? Que o outro vai aceitar se o convite for bom. Se eu for um convite vivo, daí Emmanuel dizer, o obreiro do Senhor, notadamente na doutrina espírita, então Emmanuel dirige, né, a fala dele, o discurso dele para nós espíritas. O obreiro do Senhor, ao trabalhador da vinha, notadamente na doutrina espírita, há que se reger pela harmonia, a fim de que a segurança lhe presida todas as resoluções e atitudes. Quem age com harmonia, com temperança, com equilíbrio, com justiça e justeza, naturalmente, tem uma atitude mais segura. Age com segurança. Ah, sim. Restituo com justeza. Né? O Zaqueu adquiriu o ponto de equilíbrio. Ele tinha um problema ali, estava em desarmonia a relação dele com os bens materiais. A dor, o sofrimento, a solidão faz ele chegar num ponto de equilíbrio. Mas ele busca isso depois que ele se coloca em prontidão. Quando ele sobe no sicômoro, ele dizendo para Jesus, estou pronto. E Jesus fala, desce daí, Zaqueu. É o Senhor da vinha dizendo, vem trabalhar na minha vinha. Certo? E o Emmanuel finaliza essa lição dizendo, nem tão ardente no ideal que descambe na precipitação, nem tão estático que apenas viva de sonho. O trabalhador excessivamente entusiasmado pode pisar no calo dos outros. Sabe aquele sujeito extremamente entusiasmado? Quer fazer, quer acontecer? Ele pode ferir. Ele pode cutucar alguém de um jeito equivocado. Mas também o sujeito que, com medo de ferir, não faz nada, está paralisado no tempo e no espaço. Né? Nem tão exigente no trato com os outros, que se converte em figurino de intolerância, nem tão apático que se torne responsável.
Principalmente em atividades de liderança, junto ao movimento espírita, né? Se adquire a responsabilidade de uma tarefa, você não pode ser rigoroso ao ponto de ser intolerante, mas também você não pode deixar a coisa correr solta, de modo que o caos se instale, né? Nem tão aflito ante as lutas e problemas do cotidiano, nem tão despreocupado que se arroja a indiferença. Você não vai ficar ansioso demais, amanhã eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer, mas também você não vai ficar relaxado demais que não prepare nada para o dia de amanhã, né? A lógica da doutrina espírita nos assinala a todos uma norma ideal de ação. Se vocês me perguntarem, Aloysio, o que a gente estudou na noite de hoje nesse miudinho? O pessoal de casa, na internet, falar, tá, qual que foi o tema do miudinho de hoje? A norma ideal de ação. Quem aceitar o convite de Jesus e se puser ao trabalho, com o tempo, vai adquirir a norma ideal de ação. Nas mais diversas áreas da vida. Equilíbrio e mais equilíbrio, a fim de que venhamos a identificar-nos com o bem, sempre mais o melhor. Então o tempo vai passar, nós vamos militando com Jesus, agindo com Jesus, servindo Jesus, e o tempo vai nos trazendo, conforme o outro estudo, a capacidade de ver com clareza, e conforme o estudo de hoje, a capacidade de agir com ponderação, equilíbrio, com temperança. Tá certo? Então, até a semana que vem, nosso próximo estudo, no versículo 5 dessa parábola. Grande abraço para todo mundo.